Olá! Cansou de assistir a séries de filmes da Netflix, Amazon, etc? Vem com a gente para a série de estudos sobre os profetas. A produção pode não ser tão qualificada, o ator pode não ser tão galã, mas o conteúdo com certeza vai te trazer mais benefícios. Mais do que conhecimento, estudar a palavra de Deus vai te acrescentar em relacionamento com Deus. Sim, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos, curta ou descurta e deixe seus comentários. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Joel. Quem foi Joel? Filho de Petuel. Não sei. Na verdade, ninguém sabe. Só se sabe que ele era de Judá. Quando foi que ele profetizou? Também não sei. E na verdade, ninguém sabe direito. Alguns dizem que foi lá por volta do ano 800 a.C., outros dizem que foi um pouco mais tarde, por volta do ano 600 a.C. Não foge muito disso. Mas o fato é que não importa tanto saber quem foi o profeta e quando foi que ele viveu. O que importa mesmo é qual a mensagem que o Senhor deixou e como devemos interpretá-la. Em Lucas 10, 26, Jesus perguntou: o que dizem as Escrituras? E como interpretas? Em Atos 8,30, foi Filipe quem questionou o oficial etíope que estava lendo os profetas. O senhor entende o que lê? Perguntou ele. Em ambos os casos, o texto foi trazido para a realidade presente e aplicada à vida do interlocutor. É assim que temos feito enquanto estudamos cada um dos profetas, e é assim que vamos estudar Joel. Vem comigo? Na mesma linha daquilo que acabamos de ver em Sofonias, e também em Abacuque, e também como ocorreu com outros profetas, a mensagem de Joel começa com um anúncio iminente de castigo, um anúncio terrível, e ela termina com o consolo de restauração e salvação. No meio do caminho, na transição entre esses dois eventos, do capítulo 1 e do capítulo 3, nós temos no capítulo 2 o ponto principal, que é a chamada para o arrependimento. No caso de Joel, nós temos uma ênfase muito forte no que ele chama de o dia do Senhor. É quando tudo se resolve e aponta para a salvação e o livramento que nós já experimentamos em nossos dias. Mas espera aí, nossos dias? O dia do Senhor não é algo que ainda virá no futuro? Aí que são elas. O tempo nas Escrituras não é o nosso tempo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, como explica 2 Pedro 3,9. Mas não pega isso literalmente, porque 1000 anos também pode ser um dia. Então, resumindo, olhe para a dimensão temporal com os olhos de Deus, não com seus próprios olhos. O dia do Senhor, ele já começou. O dia raiou com aquela estrela lá em Belém. O sol da manhã brilhou com os discípulos na igreja primitiva. Veja o que diz Joel 2, de 28 a 30, o texto mais conhecido desse profeta. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Ou seja, esse texto que foi lido por Pedro lá no dia de Pentecostes, narrado em Atos, capítulo 2, ele é só o começo, ele é só o amanhecer do dia do Senhor. A tarde veio e a história chega até nós. Olha o que diz Joel 2, verso 31 aí na sequência. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ou seja, para Deus, que é eterno, o dia do Senhor é um longo período de tempo que começou há mais de 2000 anos e ainda não acabou. Para nós, que somos uma gotinha no oceano do tempo, o dia do Senhor já é, mas ainda não. Guarde isso, já é, mas ainda não. Os fatos vão se desenrolando ao longo desse dia, até que, como diz Joel 3, despertem nações.
Avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita já está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. A proximidade desse dia do juízo, em que as multidões serão reunidas no Vale de Josafá, no Vale da Decisão, deve gerar temor e arrependimento. A fim de buscarmos ao Senhor, a assembleia, a igreja, ela deve ser convocada. As pessoas de todas as idades, de todas as funções, elas devem ser reunidas e elas devem clamar pela misericórdia do Senhor, devem jejuar com o coração rasgado, conforme Joel 2, de 12 a 17. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Por que se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? É para que busquemos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, que as pragas chegam a nós. No caso de uma comunidade urbana como a nossa, o dano vem em forma de dor, de doença, desemprego, divórcio, depressão, drogas, desespero, diabo a quatro. Numa sociedade rural, o diabo a quatro pode ser uma sucessão absurda de gafanhotos que se sucedem sobre a lavoura, conforme alguns versos de Joel 1. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhe a casca, derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Talvez a sua alegria tenha secado. Talvez os gafanhotos tenham comido tudo. O gafanhoto cortador cortou sua renda. O gafanhoto peregrino levou embora o seu relacionamento.
O gafanhoto devastador tirou a sua estabilidade emocional e social, e o gafanhoto devorador te humilhou de vez, abocanhando sua dignidade, sua honra, sua fé e a sua alegria de viver. Não tenha medo. Também para o seu caso, a resposta vem do Senhor. Joel relata no capítulo 2 o seguinte: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Não tenha medo, a terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas, o povo de Sião se alegra e se regozija no Senhor, seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as outonas da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vocês. Mas vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o Deus que faz maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Como diria o rei Josafá, bisneto de Salomão e trineto de Davi, o mesmo do Vale de Josafá, o Vale da Decisão, que eu citei lá atrás. Creiam em Deus e vocês estarão seguros. Creiam em seus profetas e vocês prosperarão. Obrigado e até a próxima.